Dopamina, a molécula do prazer, a molécula da recompensa, que hoje em dia a gente sabe que não está ligado tanto assim à recompensa. Daniel Lieberman, no seu livro, né, Dopamina, Molécula do Prazer, ele desconstrói um pouco do que os psicólogos, inclusive aqui no Brasil, na maioria, falam errado. Como assim, Bruno? Nesse livro, ele fala, né, de um dos maiores neurotransmissores que nós temos, né, que gera aquela recompensa, que faz com que a gente corra atrás das nossas coisas. Então a dopamina não é a molécula do prazer, é a molécula do quero mais. É aquela molécula que faz você correr atrás realmente das suas coisas. Tá? Então hoje eu vou tirar algumas dúvidas aqui e falar um pouco mais porque a dopamina ela é diferente de todos os outros neurotransmissores. Serotonina, ocitocina, endorfina, vasopressina, enfim, vários neurotransmissores que a gente tem no cérebro, eles são associados ao presente. Tá? Somente a dopamina ela é associada ao futuro, ao pensamento abstrato, à nossa imaginação. Tá? E isso tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que faz com que a gente construa várias coisas, tenha imaginação, tenha as ideias, né? A gente consiga construir um mundo abstrato e depois chegar no tempo, no mundo real e colocar aquilo em prática. Qual que é o problema disso, né? Ela é altamente viciante e às vezes a gente perde a vivência do presente, né? A serotonina, a endorfina, a ocitocina são momentos que a gente só consegue ligar no presente. Então, para resumir e para as perguntas, quando a gente fala de dopamina, é tudo aquilo que a gente consegue olhar para o céu e ver. Então, é uma coisa que está distante, mas ao mesmo tempo a gente consegue ver, a gente consegue imaginar, está no mundo das ideias. Quando a gente fala dos outros neurotransmissores, é coisa do agora, é aquelas coisas que a gente consegue tocar. Então, a ocitocina é aquele abraço, aquele beijo, aquela parte do relacionamento, né? A vasopressina, no homem, ela é muito forte. Então, inclusive, eles falam que é o neurotransmissor, né? Eu vou chamar de hormônio aqui, da fidelidade do homem. Né? E a ocitocina é da fidelidade da mulher, é a que leva ao amor duradouro quando a paixão vai embora. Olha só que legal. A serotonina e a endorfina, elas são liberadas com exercícios físicos, você curtindo uma gratidão de manhã, aquela gratidão pelas coisas que você tem, né? Aquela ciência, né? Aquele aproveitar do momento, tá? Eu não vou me aprofundar tanto não, mas vamos lá para as perguntas. Como resistir aos estímulos rápidos da dopamina? Esses estímulos rápidos, provavelmente, eu vou te dar um exemplo aqui, aquele estímulo, por exemplo, de vir um doce. Aquele doce, aquele brigadeiro, aquele bolo de chocolate, e às vezes você está de dieta e fala, cara, como é que eu vou conseguir fazer para resistir isso, né? Porque o nosso cérebro na hora já liga, é recompensa. Porque, de acordo com nossos ancestrais, a gente precisava acumular e estocar energia, porque a gente não sabia quando a gente ia conseguir de novo. E o doce é uma fonte de energia muito rápida, galera. O açúcar, né, a glicose, é uma fonte de energia rápida. Então, não é só porque ela é palatável, que a gente gosta e tudo mais, é porque realmente no subconsciente nosso, a gente necessita daquilo para viver. Né? Então, o que a ciência fala, né? A gente tem dois tipos de viabilidade de dopamina, né, no cérebro. Que, se eu não me engano, tá, gente? É a mesolímbica e a mesocortical. O que quer dizer isso, Bruno? Uma está atrelada ao nosso desejo visceral, aquele desejo por impulso. O outro liga no nosso lóbulo frontal, no neocórtex frontal. O que é isso? O nosso pensante. Sabe o nosso 2+2? Essa região nova que só o ser humano tem, não está ligado ao sistema límbico das emoções, sistema reptiliano, que algumas pessoas chamam, né, do subconsciente, é o 2+2, é o pensante. Então, quando essa dopamina liga no pensante, a gente chama ela de dopamina de controle. O que é isso? Por muitas vezes você fala, cara, eu quero manter o shape aqui para o verão. Então, você pensa na recompensa lá do futuro, do verão. E deixa de comer aquele doce. Então você está liberando dopamina, mas uma dopamina, você espera uma recompensa a longo prazo. Então o ideal, quando vem esses estímulos de dopamina rápida por desejo, é você conseguir concentrar a sua energia numa coisa do futuro, né? Muitas pessoas falam, eu quero diminuir o cigarro. Cara, coloca que o cigarro é uma recompensa às vezes no final do dia. Então você vai trabalhar, vai fazer tudo, não sei o quê, vai te estimular inclusive a trabalhar, para no final do dia você fumar seu cigarro. Então, ao invés de cada break de 1 em 1 hora, 2 em 2 horas você falar e fumar, né? Mesma coisa a rede social. Cara, tenta ficar lá, tem uma técnica que chama Pomodoro. Você fica 25 minutos em alta concentração, em estado de flow, né? É difícil acostumar, mas quando você acostuma, você mete pau. Depois você para, 5 minutinhos, vai relaxar, rede social, né? Liberando dopamina, vários vídeos, né? Várias recompensas. Pô, me estimula aí. Me estimula aí, o próximo vídeo, né? Qual que é a próxima pergunta?
como aumenta a minha motivação através da dopamina. Cara, eu não sou um especialista, né? Eu leio bastante, entendo um pouco do assunto, mas eu acredito que são vários tipos de motivações que a gente tem no dia a dia. Vamos colocar assim, às vezes, a motivação, por exemplo, de, sei lá, ir na academia. Como é que eu aumento ela? Cara, você tem que focar a sua dopamina para aquela questão daquele treino. É focar no resultado. Qual que é o maior problema das pessoas? Às vezes a gente é imediatista. A gente não respeita o processo. Mas se a gente começa a colocar e mirar aquela dopamina, né? E na verdade é trocar de vício. Nós, seres humanos, somos viciados. Por quê? Todos nós precisamos liberar hormônios, né? Endorfina, serotonina, dopamina. Mas qual que é o maior problema das pessoas? A gente tende a ir para os vícios mais fáceis, né? Então, às vezes, é muito melhor você ficar deitado na TV, comendo uma pizza que libera, né? Tem aquele estímulo de recompensa e tudo mais, te dá uma satisfação de prazer e ficar vendo um Netflix, do que, às vezes, ir na academia e comer direito. Mas se você conseguir se comportar para focar nisso, então, quando a gente faz um exercício, por exemplo, que a gente libera endorfina, a gente tem aquela sensação de alívio, de prazer ali na hora, né? Após o treino, quando você comer uma comida saudável, você sentir que você está comendo ela e depois, né, agradecer por aquilo, agradecer por ter feito a tarefa. Então aí você vai liberar um pouco de serotonina, seu corpo vai começar a se ajustar naquela rotina. E vai passar um tempo que aquilo ali de um comportamento vai virar um hábito, de um hábito um estilo de vida, e depois até te transcende, vira uma filosofia de vida, que é a hora que você comece e tenta trazer a galera para o mesmo ecossistema que você está inserido. Então, no final das contas, é você fazer isso. Tem uma regra, chama regra dos 20 segundos, né? Que é o quê? Cara, se você tem um vício ruim, um mau hábito, e você quer adquirir um hábito bom, né? Ou seja, você quer trocar essa liberação de dopamina para te motivar para uma coisa que você quer fazer, tenta evitar as coisas. Então, por exemplo, a regra dos 20 segundos. Cara, tira toda a besteira que você tem de dentro da geladeira, por exemplo, e coloca ali, ó, o tênis, a roupa de ginástica. Assim que você chegar em casa, você já coloca. Ou senão você já dorme com ela, pra você acordar no outro dia, só colocar o tênis e sair. Tem um negócio que chama força de ativação. Às vezes a gente gasta uma energia muito, só para ativar a ida. Mas depois que a gente está lá, a gente já vai. E você tem que aprender a gostar dos processos. Então, dopamina é a substância, né, o neurotransmissor do quero mais. Quando você entende que você quer aquilo mesmo para sua vida e tudo mais, você vai estimular aquele hormônio. Então, você vai trocar. Olha que estudo. Tem um estudo interessante que mostra que pessoas que eram viciadas em drogas, em álcool, e foram para grupos de apoio, ou alcoólicos anônimos, ou até mesmo a igreja, eles trocaram aquele vício. Elas ficaram dependentes daquele grupo. Olha só que legal. Elas tiraram a dependência da substância química, que é muito difícil, mas atrelaram o vício a estar naquele grupo. Então elas sempre estão indo nas reuniões, elas são aquelas pessoas fervorosas que gostam de estar lá, né? Que se sentem como se fosse um time. E se por acaso ela, né, ela tem uma recaída, ela sente mais vergonha não da recaída por ela, mas do time dela, porque aquilo ali se tornou-se uma família, ela criou-se uma dependência, um vício naquilo, né? Então, olha só que interessante, como ela direcionou a dopamina dela para uma outra coisa que fazia bem para ela, tá? Próximo. A diferença entre dopamina e serotonina, e eu acho que de todos os outros hormônios, é o que eu falei aqui. O autor, né, o Daniel, vou chamar de Dani, eu acho legal quando ele separa, né, e uma molécula que tem a ver com o futuro, ou seja, aqueles raciocínios que a gente às vezes fica pensando demais, são os nossos fantasmas, né, são as nossas ilusões que a gente cria, mas aquilo alimenta a gente para ir atrás, para ir aonde a gente quer chegar. Qual que é o problema disso? Às vezes, a gente é completamente dominado por esse hormônio. Eu vou chamar de hormônio aqui, tá, gente? Mas é um neurotransmissor, né? Por quê? Por exemplo, viciados em drogas e tudo mais. Eles têm uma alta taxa de dopamina. É um pico muito forte. E aí depois eles vão usando, mas eles nunca chegam naquele barato, naquela vibe que eles conseguiram da primeira vez. E aí eles, de viciados, eles começam a ficar dependentes. E aí muita gente julga, às vezes, uma pessoa que é dependente, mas nos relatos que tem, e a própria fisiologia já mostra isso do corpo delas, é que ela não está mais correndo atrás do vício, da dependência, pelo prazer. Cara, é para diminuir a depressão, é para diminuir o mal-estar, é para diminuir aquele desconforto. Ela não faz mais pela sensação de oba-oba, porque ela já não tem mais aquela sensação. Ela faz aquilo ali para diminuir a tristeza dela, o estresse dela, a ansiedade, a depressão dela. Olha só, por isso que ela fica uma pessoa dependente. Já os hormônios do agora, né, a serotonina,
a endorfina, a ocitocina, a vasopressina, são momentos que a gente sente quando a gente não está no mundo das ideias, quando a gente está vivendo, é na vivência. Então o simples fato, às vezes, de você tomar sol, de você fazer relação sexual também, um pouco de atividade física, esses tipos de exercício que movimentam e a gente vive no agora, a própria meditação, tá? Tem alguns estudos que mostram que meditar e a mesma coisa que orar, quando você está orando e tem uma concentração plena, né? E aí está orando por você, pelas pessoas, mas você está em concentração plena, você está vivendo ali no agora, você não está no mundo das ideias, né? Você tá raciocinando, mas você está vivendo aquele momento, são muito parecidas, orar e meditar. E você libera esses hormônios do presente. E aí você consegue viver mais o presente. Então por isso que muitas pessoas às vezes falam, cara, medita mais, respira, tenha gratidão daquilo que está ao seu redor e tudo mais, as pessoas que estão ao seu redor. Quando você pratica esse tipo de ação, você está liberando esses tipos de hormônios que tem a ver com o presente. E sabe qual é o mais legal? Quando você vive o presente mesmo te dá várias respostas para você nutrir a dopamina. Então tem gente que é muito dopaminérgica, que a gente fala, que vive assim, ó, vive lá no futuro, pensando nos problemas, né? Às vezes nem nos problemas, é pensando nas coisas que vai fazer, e às vezes deixa de viver o presente. Só que no livro, o final dele, o desfecho é muito legal, que ele fala, cara, muitas vezes as pistas que a gente está procurando e o presente nos dá situações que se a gente refletir e viver o presente, a gente tem essas respostas que a gente tanto espera, né? Que a gente precisa para montar o nosso futuro. Então, o segredo é ter um equilíbrio. Ter um equilíbrio entre dopamina, né? A dopamina do prazer, aquela instantânea na hora, e a dopamina de controle, que as coisas que você precisa alcançar lá na frente, mas ao mesmo tempo saber viver o presente e liberar esses outros neurotransmissores que são essenciais para a gente viver. Fechou? Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se tiver pergunta, manda aí e aí a gente vai, né, desenvolvendo aqui. Tamo junto.